Fala pessoal, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio Godoy. Começa agora mais um podcast, pode ser? Pode ser. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Palmério, reitor da Universidade de Uberaba, um super empresário, amante da educação, da leitura. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui com você, com o Caio. Muito obrigado, viu, por ter recebido o convite de braços abertos, ter colocado à disposição aqui de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu confesso que eu não me lembro do senhor dar muitas entrevistas, não sei se é comum ou não, mas assim, não vi tantas entrevistas, né, o senhor na mídia assim aparecer, mas é muito conhecido pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz que você tenha topado bater esse papo aqui com a gente, para falar sobre sua vida principalmente, sobre sua trajetória. E eu queria começar essa entrevista te perguntando um pouco sobre a sua infância, né, a sua história aqui em Uberaba, como é que foi a sua infância aqui, como é que foi a sua trajetória, o seu começo da sua vida aqui na nossa cidade. Bom, foi muito interessante. Eu me lembro com muita saudade desse tempo. Eu comecei estudando no Colégio Cristo Rei, mas não era o Cristo Rei do Pilar, não, o Cristo Rei do Padre Armênio. Ficava ali na Rua Tristão de Castro, na chácara aquele deu nome ao bairro lá, Agora eu não vou me lembrar. Se você se lembra, Denis, se lembrar, pode soprar aqui para nós, não tem problema. Como é que chama, cara? Colégio Cristo Rei? Aquele bairro era uma chácara que depois foi transformada num loteamento. Mas, enfim, o colégio era muito agradável, eu e a minha irmã íamos a pé de casa ali, perto do mercado, íamos lá para o Cristo Rei. Naquele tempo tinha essa liberdade, não tinha preocupação, né? A segurança era muito maior, né? E estudei até 1950, eu sou de 41, quando meu pai foi eleito pela primeira vez deputado federal. Ele foi deputado por 3 mandatos, até 62. E aí ele e a mamãe mudaram-se para o Rio. E nós fomos para o Rio também. Estudei lá no Colégio Malé Soares um certo tempo e depois fui para Nova Friburgo, colégio da Fundação Getúlio Vargas. Muito interessante, um projeto de escola muito interessante. E aí terminei o curso ginasial por lá. E nessa época a escola era muito mais rígida, né, do que é hoje, as escolas assim, no geral. Era. Tinha mais compromisso, mais disciplina. Foi bacana porque você teve a experiência, então, de estudar em vários locais ao longo da sua vida, né? E, querendo ou não, hoje a educação é seu principal setor profissional. Você teve várias experiências em locais diferentes. Exatamente. Muito bacana. Marcelo, e assim, a gente não pode deixar de falar da sua infância sem falar do seu pai, né? Mário Palmério, assim, uma grande figura uberabense, reconhecida no Brasil. E eu queria saber quais são os principais ensinamentos que você herdou dessa convivência com seu pai. Como que era? Eu não diria ensinamento, eu diria mais da experiência, da vivência, né? Papai era muito talentoso, né? Tanto que ele acabou sendo um escritor de sucesso, né? Um músico de sucesso, né? Me disseram, eu não tenho certeza dessa informação não, mas me disseram que hoje, em Assunção, depois do hino nacional, a música mais tocada é a Saudade. Saudade. E então eu fui tendo a oportunidade de viver nesse tipo de ambiente, né? Com a preocupação com a cultura, com a arte. Então isso para mim foi muito bom. E essa composição, o lado compositor dele aflorou ali no Paraguai? Foi. Ah, que interessante. Foi. Ele tocava piano, ele já tocava, mas a composição foi lá. E ele não te passou esse amor assim pela composição, pela música? Não, eu tenho um ouvido bom, mas nunca consegui tocar instrumento nenhum, se bem que eu teria muita vontade.
Entendi. Não, muito bacana. E aí, dentro desse cenário assim de educação e você ter lidado, né, como você mesmo disse, ter pegado essa experiência convivendo com seu pai, o que a educação em si representa na sua vida? Como que surgiu assim esse amor pela educação, enfim, não só como uma visão pessoal, mas como profissional também, né? Porque hoje, querendo ou não, a Uniub creio eu, ser a maior instituição de educação do Triângulo Mineiro, se não de Minas Gerais. Hoje sim, hoje está. Ela veio crescendo. Com certeza. E começou, o primeiro curso superior foi o curso de odontologia, foi autorizado em 1947. Aí funcionou 48, 49, 50, formou a primeira turma, que eram 3 anos naquela época. E depois veio o curso de Direito, o curso de Engenharia, e mais tarde, meu pai estava na direção geral lá, ele organizou as faculdades integradas e criou mais meia dúzia de cursos, psicologia, educação física. E aí a FIUB viveu até 88. Em 88 foi considerado, transformada em universidade. Universidade de Uberaba. E hoje a Uniub tem quantos alunos? 45 mil. 45 mil alunos. Obviamente, não todos os alunos de Uberaba, né? Isso já contando com os alunos EAD. São 15 mil alunos nos cursos presenciais. Uberaba e Uberlândia. E 30 mil no EAD. O número é esse, né, Beto? Nossa, é muito aluno, né? Isso representa, principalmente para a economia do município, representa uma grande parcela da nossa economia uberabense. É muito bacana isso. E eu fui aluno da Uniub, né? Sou formado na Uniub, a Júlia é aluna da Uniub. Sou aluna, inclusive. Vou mandar um abraço aqui para os meus professores, Vaz e Delfino. Eu tô faltando hoje por um excelente motivo, né, reitor? Fazendo Minha falta média. tá justificada. Tá abonada. Tá abonada, então tá bom. Fazendo média para ganhar nota com o professor, né? E assim, eu fico muito feliz em ver o crescimento, né, da universidade. É muito bacana para o uberabense saber que a Uniub continuou crescendo, porque foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. Então isso é muito bacana. Com certeza. E esse, inclusive, é a nossa próxima pergunta, porque hoje são vários cursos, né, de graduação, de pós-graduação. A Uniub, ela tem parcerias, né? Eu vejo, assim, na vivência mesmo, como estudante, muito forte a questão da pesquisa, da extensão. Não tanto no curso de Direito, eu acredito que existem outros cursos que pegam mais firme, né, nessa extensão, na pesquisa mesmo, né? E aí existem parcerias com o CNPq, com a FAPEMIG, então existe toda essa logística, né, de incentivo à pesquisa. E a faculdade, ela é muito importante por isso, né, por fomentar a pesquisa. Quais foram esses passos, assim, da Uniub? Da FIUB para a Uniub, houve uma mudança estrutural muito grande? Como foi isso? Houve, bem grande. E esse sucesso, que eu concordo com você, que vem acontecendo principalmente, basicamente, pela atuação dos nossos pró-reitores. Nós temos 3 pró-reitorias. A Pró-Reitoria do Ensino à Distância, que é o Fernando Marra, o pró-reitor. A Pró-Reitoria do Ensino Superior, que é a professora Eleodora. E a Pró-Reitoria de Pesquisa, que é o professor André Fernandes. E o André é muito dinâmico. Então, ele promove, ele incentiva, ele está sempre buscando uma maneira de promover a pesquisa. Nós tivemos um resultado agora muito bom, foi um prêmio que a professora Fernanda Magalhães, do curso de Medicina, ganhou com uma pesquisa que ela está fazendo. Então, isso foi reconhecido internacionalmente. Que legal. Se eu não me engano, o Direito também teve uma, que foi para Lisboa. Algo relacionado com bioética. Os pesquisandos, assim, do Sávio, eles sempre vão para esse lado, né? Da necropolítica, da bioética. Eu fui por um tempo pesquisando dele. E eu acho que foi também. Teve esse destaque. Não, né? Esse eu não... eu confesso que eu também não lembro, não. Mas se você está falando, foi eu acredito recente. em você. E assim, dentro dessa realidade hoje, né? Como eu estava te falando, a Uniub é muito importante para o desenvolvimento econômico, né, da nossa cidade, assim como o agro. E você tem uma ligação, a gente vê que você tem uma ligação muito importante com o agronegócio também. Eu queria saber
como que você vê isso, o agro na sua vida? Qual que é a sua opinião sobre o agro para o desenvolvimento de Uberaba? Porque, querendo ou não, você está muito ligado ao agronegócio. Bom, foi meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar com meu pai numa fazenda que estava formando em Três Lagoas, eu tinha 18 anos. E fiquei lá até me casar, até 24, 25 anos. E me envolvi muito nesse projeto de formação dessa fazenda. E depois, ao final dessa época, eu comprei uma fazenda na região de Dourados, em Carapó. Isso em 1964, fevereiro de 64. Logo depois veio a Revolução, levei um susto danado. Disse, será que não vai dar alguma zebra? Mas felizmente não teve. Não deu nada. Não deu nada. E fiquei envolvido nisso durante muito tempo. O espírito de aventura do meu pai fez com que ele viajasse muito. Então ele foi para a África. Primeiro foi para a Europa, foi para a África, convidado para fazer algumas conferências, algumas coisas, e acabou ficando quase um ano por lá. E depois voltou, aí foi para a Amazônia, numa primeira viagem, ficou mais um ano por lá também. E aí minha mãe, que estava sozinha na gestão da FIUB, me pediu que viesse ajudá-la. E eu então vim para cá e comecei a trabalhar na universidade, no caso da FIUB, né, nessa época. E aí depois o papai voltou, ficou mais um tempo aqui e fez uma segunda viagem para a Amazônia. E aí ficou 10 anos. Ele construiu um barco e ficou morando dentro desse barco. E eu fiquei aqui sentado na cadeira dele. Em 75 a 76, a 86. Aí, em 86, ele teve um câncer de próstata. Teve que fazer uma cirurgia e teve que voltar, não podia mais ficar lá. E aí reassumiu as funções dele. E ficou de 86 a 96. Sempre um período de 10 anos aí. E aí me procurou, disse que já não estava mais com força para estar trabalhando e queria que eu assumisse o lugar dele. Isso foi em fevereiro de 96. Em setembro de 96 ele morreu. E nesse período que ele morou durante 10 anos, 10 anos. Nesse barco? Dentro do barco. E aí o contato devia ser muito difícil, né? Porque nessa época vocês não tinham facilidade que tem hoje com telefone, com ligação. Não, mas tinha facilidade. Não era assim tão... Inclusive um rádio. Que legal. Tinha aquele sistema de rádio amador. Sim. A gente falava sempre. Que bacana. Então ele tirou um período sabático e passou 10 anos. Sabático de 10 anos. Tá certo, aproveitou a vida. Aproveitou. Muito interessante. Não, muito bacana. Às vezes que eu fui lá, a gente fez algumas viagens juntos e tal. E às vezes o barco estava estacionado, estava aportado lá em Manaus, e ele ficava numa rede. E eu conversando, batendo papo com ele ali e tal. Aí o sol começava a incomodar. Ele chamava o marinheiro e falava, vira o barco. Ele não saía da rede, pedia para virar o barco. Tá certo, né? Já tinha trabalhado muito, né? Exatamente. Tá certinho. Não, muito bacana. Nesse sentido do agro, assim, a gente sabe que Uberaba é uma potência, né, no agronegócio. E agora a Uniub vem com a Universidade do Agro, né? Qual que é o diferencial, né? O que a Uniub vai agregar ainda mais de valor a esse sistema do agronegócio de Uberaba? Nós acreditamos que vamos ajudar muito, porque há um propósito de fazer as coisas bem feitas. Ontem mesmo, o professor André estava me dizendo de algumas propostas que ele tem de empresas vinculadas ao agronegócio que querem participar no desenvolvimento do campus que nós estamos construindo para o agronegócio, ali perto em frente ao Cefet. Sim. Ali da universidade, lá para cima. Então, são propostas muito interessantes, pesquisas.
Recentemente, nós tivemos uma conversa, foi com o diretor da Petrópolis, da cervejaria. Eles estão fazendo experiência com lúpulo. O lúpulo, não sei se você sabe disso, é um elemento essencial na fabricação da cerveja. Ele é que dá aquele amargor na cerveja. E a experiência que eles fizeram, eles descobriram que aqui em Uberaba, e quando eu falo Uberaba, a nossa região, não é só a cidade. Aqui em Uberaba, o lúpulo produz 15% mais do que nos outros locais que eles conhecem. Então, isso pode vir a ser uma atividade interessante para os nossos agricultores. São áreas pequenas, muita tecnologia, né? Você tem que ter iluminação noturna para o desenvolvimento da planta. É muito interessante. Eu confesso que eu não sabia. Como isso, tem outras coisas que vão surgindo, né? Então, acaba que agrega muito nesse conhecimento científico, né? E a gente acaba descobrindo algumas relações que, às vezes, os próprios produtores aqui da região não conhecem. Exatamente. Não, muito bacana. Que legal que a gente está conversando agora sobre a Universidade do Agro. Inclusive, eu gostaria de aproveitar, fazer uma pausa aqui na nossa entrevista, para falar que a gente está muito honrado aqui do Pode Ser de conhecer um pouco mais da história da Uniub. E também ficamos muito agradecidos da Uniub apoiar o nosso projeto aqui no podcast. Dentro dessa inovação da Uniub, né, o EAD mudou um pouco a forma de educação, não só na Uniub, mas como no mundo todo. Como o senhor mesmo falou aqui, vocês têm milhares de alunos, né? Como é que foi essa transformação, essa virada de chave, o processo, né, para vocês começarem a ter os cursos EAD? E se, de um primeiro momento, isso atendeu às expectativas de vocês, né? Como é que foi isso, essa virada de chave para a faculdade? Não sei se o senhor provavelmente participou dessa construção. Na verdade, você tem dois problemas aí. Um do lado docente e o outro do lado discente. Quer dizer, o aluno, ele precisa... O senso de responsabilidade tem que ser maior. Ele tem que estar sabendo que ele tem que ter autonomia para estudar e buscar no professor, não aquele palavrório. Ele tem que buscar no professor uma orientação, né? Ele tem que levantar as dúvidas dele para ser orientado. E, do lado docente, o professor também não estava acostumado com isso. Muito difícil. Então, tem que haver um esforço. Felizmente, a nossa equipe, docentes, os professores, são muito abertos, muito participativos e que se empenham em se adaptar e melhorar essa metodologia. É muito bacana. Como eu comentei com o senhor aqui antes da gente começar a entrevista, eu sou aluno, né, do EAD. E, assim, de fato, tem que ter muita disciplina para poder acompanhar as aulas, porque acaba que o aluno, não é o meu caso, mas assim, o aluno, quando muito jovem, ele não tem essa maturidade ainda para ter essa disciplina e assistir às aulas. E eu acho que é uma cultura que vai mudando aos poucos, né? Porque o EAD ele é recente, relativamente recente. E isso vai mudar até no curso primário, até no fundamental. Tem que haver uma mudança de postura para a hora que chegar lá na frente as coisas estarem mais fáceis, né? Exato. E dos professores, né? Os professores se habituarem também com essa metodologia. A gente estava até comentando aqui, né, nos bastidores, não é uma metodologia EAD, mas com certeza é uma inovação que é o Uniub+. Eu estava falando que a minha turma do Direito foi a pioneira, assim, né, de entrar já com essa alteração de grade em virtude do Uniub+. E a experiência, pelo menos pessoal, é muito positiva, né? Porque a gente vê, assim, eu sou suspeita para falar das bibliotecas virtuais. Eu acho que realmente é o grande diferencial da biblioteca virtual. Todos os livros que hoje, né, os professores passam estão disponíveis na biblioteca, então é muito fácil você abrir no seu celular o livro e conseguir ler a matéria da aula, ou então basta para responder as questões ali, né, e cumprir a semana. Então, realmente, nós dois vivemos isso, né, Caio? Essa experiência realmente positiva, né, da tecnologia aliada à educação. E eu passei por um período que foi... Eu não passei pela pandemia, né?
Agora, quem passou pela pandemia, acredito que você já estava na faculdade. Comecei a faculdade na pandemia. Então, assim, o EAD foi fundamental para alguns cursos. E aí eu não me refiro não só ao Uniub, mas para as escolas de um modo geral, né? Foi uma válvula de escape. E aí acabou que o mundo teve que se adaptar de fato ao EAD, porque era impossível ter as aulas presenciais. Eu não peguei isso na minha época de faculdade, me formei em 2018, mas eu acredito que você deva ter pegado. O meu terceiro e meu primeiro ano de faculdade foram EAD. Realmente foi Exato, péssimo. Não foi uma experiência tão boa. Mas, reitor, me surgiu uma dúvida. A pandemia acelerou esse processo do EAD? As coisas estavam caminhando e com a pandemia o ritmo foi diferente? Na verdade, a nossa experiência na educação à distância começou em 2000. 20 anos antes da pandemia. O primeiro curso que nós fizemos foi o curso de Cafeicultura Irrigada, também coordenada pelo professor André Fernandes, que levantou um grande leque de especialistas, e cada um falando sobre uma parte dessa atividade. E foi muito bom, foi muito legal. E aí depois vieram alguns cursos na área das licenciaturas. Então, quando a coisa começou, o boom do EAD, nós estávamos já acostumados com a questão apenas de dimensão, de extensão. Mas foi fácil. Já tínhamos já sabíamos as dificuldades, já sabíamos como resolver. Então, foi muito positivo. Já tinha receita, só tinha que escalar isso, né? Isso, em uma proporção maior. Exatamente. Reitor, eu vou te interromper um pouquinho, porque a Uniub tem um recado muito importante para você que está assistindo o nosso podcast. Oiê! Sabe de uma coisa? Agora eu sou aluna EAD Uniub. Ai, gente, que emoção! Ai, se eu posso, você também pode. O ensino superior é mais do que uma conquista. É uma jornada incrível que transforma vidas. É uma universidade de verdade, né, gente? Do técnico ao doutorado. É para chegar chegando. Vem ser colega da Mari. Comece a estudar agora. Matrículas abertas. Inscreva-se uniub.br. Outro assunto que a gente também estava comentando é a propaganda da Uniub, né? Ultimamente a Uniub tem se destacado, assim, com algumas propagandas diferentonas, né? A gente teve aí o Zeca Camargo, o próprio lançamento da Universidade do Agro com o Diego Vitor Hugo, a Mariana Rios, a pequena Lô, ex-aluna, enfim. O marketing, ele é a alma do negócio? Ele é o que está mudando a Uniub nesse sentido? Está contribuindo muito para essa mudança, muito, porque é uma visão mais moderna, mais atual, né, mais dinâmica, né? Quer dizer, aquele ritmozinho mais sossegado acabou. Agora o pessoal está agitado, graças, né, ao nosso amigo Exatamente, Denis, né? que está aqui presente. Para quem está nos assistindo, o Denis, que é o responsável pela comunicação da Uniub, está aqui presente no estúdio, né? Tem que dar os méritos para ele também pela comunicação da Uniub, que é muito bem feita. E ela traz a comunicação da universidade muito para o que é atual, né? Para as redes sociais. Mudou muito a comunicação, né? E na verdade, o que a comunicação faz é mostrar o que está acontecendo. Exato. Né? É divulgar o que está acontecendo, é enfatizar, mostrar, né? Porque às vezes a gente faz e não fica calado. Agora, o Denis não deixa ficar calado, ele fica batucando atrás. Né? E a gente tem que mostrar o que é feito mesmo. E eu acredito que a comunicação assim, mudou bastante nos últimos anos, principalmente quando o senhor ingressa no meio profissional da educação para hoje, deve ser uma mudança assim, abissal, né? Muito grande. Porque provavelmente, antigamente, o maior meio de veículo de comunicação devia ser o rádio e os jornais, né? E hoje em dia a internet, nessas redes sociais, mudou completamente a maneira de enxergar. Qual professor do seu curso de Direito que vai dar aula de terno e gravata? Lucas Nabuti e Rodrigo Vaz. Só, né? Só Os dois. Então, no meu tempo, era todo Todos. mundo. Todo mundo.
E depende, às vezes o outfit deles muda, dependendo do dia da semana, do clima, né? Como é que é? Teve um dia que o Nabut, enfim... O Nabut foi meu professor, dificilmente o Nabut não ia de terno. Mas você acredita que eu presenciei o Nabut com um tênis esportivo? Ele tinha feito a Romaria a pé, e ele falou que o pé dele não estava cabendo dentro do sapato social. Falei, então tá justificado realmente o seu tênis esportivo. Acho que deve ser a única explicação, porque ele sempre ia de terno. Sempre. Agora, dentro da estrutura, né? Hoje a Uniub tem uma estrutura muito grande, enfim, tem um hospital. Existe algum projeto de expansão hoje? Vocês têm ideia, assim, mensurar o impacto que vocês têm na sociedade hoje com essas expansões da universidade? Porque, querendo ou não, o hospital causou um impacto positivo em Uberaba muito grande. Uma coisa que é importante enfatizar, sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso, nós somos uma instituição de ensino. O nosso papel, a nossa missão é a formação de profissionais. Para isso, no caso, na área da saúde, os cursos na área da saúde, medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, nós precisamos do campo de estágio. Então, nosso envolvimento hoje na gestão hospitalar e de clínicas, ela é em função disso, da nossa necessidade de estar formando melhor o nosso professor. Tem que passar pela prática, tem que ver a prática. Agora, mais recentemente, nós participamos da licitação e estamos administrando as 2 UPAs, que era uma coisa que estava faltando na formação do nosso aluno de medicina, que é o pronto-socorro. A UPA é um pronto-socorro. Né? Exato, é a ponta. Então, e os outros cursos vão todos participar também. O curso de psicologia vai participar, de fisioterapia vai participar, lá do que está acontecendo dentro das ruas. Vai ser uma outra visão, uma visão mais prática, onde você tem problema maior. Onde é que tem hoje atrito? É exatamente nas UPAs, onde tem uma demanda muito grande. Existe uma falha nessa dinâmica, que é as pessoas não procurarem as unidades básicas de saúde. Quando a coisa é mais simples, eles vão direto para a UPA. E isso sobrecarrega a UPA. Uhum. Se brincar, eles vão direto até para o hospital. Quando não devia primeiro. E por que isso? Porque as unidades básicas, elas são um serviço público gerido como serviço público. E, às vezes, você sabe, você tem experiência disso, que, às vezes, a gestão do serviço público não é assim tão fácil. Né? Sem dúvidas. Então, hoje nós administramos 4 hospitais, na verdade. O Mário Palmeira, que é o hospital próprio, o regional, juntamente com a FUNEPO, o Maria Modesto, que é o hospital psiquiátrico, e o hospital veterinário. Não por gosto, mas por necessidade de ter uma boa formação para o nosso aluno, que é o nosso grande objetivo, formar bem os nossos profissionais. Que é fornecer experiência para eles lá na ponta, né? Eles têm que passar por essa experiência. Sim. Uma via de mão dupla, né? Porque enquanto o aluno está sendo formado e está vivenciando, né, práticas profissionais que vão ser do dia a dia dele, a sociedade também está usufruindo, né, desses serviços. Então, realmente, é uma estrada muito benéfica para os dois lados, né? Verdade. Exato. A UPA do Mirante foi reinaugurada agora A UPA do Mirante foi reinaugurada agora em começo de fevereiro, né? Dia 17 de janeiro. 17 de janeiro. E ela começou a operar... Acho que foi mais no finalzinho, né? Exato. E aí agora, enfim... Já começou aí. Exato, já começou no dia 17? Entendi. E aí, às vezes acho que a gente estava se confundindo pela data de inauguração. Exatamente, né? Porque foi se não me engano, foi em dias distintos. E aí agora os alunos já poderão ter essa experiência, né? Já estão tendo. Já estão tendo, exato. Já estão participando.
Que é ótimo. Realmente é. Muito bacana. E assim, a gente ficou nessa área da saúde, né? Eu sempre vou puxar pro lado do direito, que o direito também tem, né? O NPJ. Esse é antigo. Núcleo de Práticas Jurídicas extremamente eficiente, né? Inclusive, eu começo meu estágio esse semestre. Boa e sorte. assim. E a gente tem, né? Esse serviço prestado à comunidade também. Então, é muito interessante, como eu havia dito, essa via. Reitor, claramente, assim, a gente já comentou de 2 âmbitos muito grandes da vida do senhor, que é a educação e o agro, né? Mas você é um grande empresário. O senhor já se arriscou em outros empreendimentos? Como foi essa experiência? Já. Onde eu tenho uma fazenda, em Catalão, um plantio de pinos, eu tenho uma serraria lá funcionando, para serrar essa madeira. E tem atividade pecuária também, aqui no Prata. E em um determinado momento, eu participei numa sociedade da RN Metropolitana, da RN Saúde, que depois de um certo tempo, nós vendemos para o grupo Apivida. Então, foi uma experiência que eu tive empresarial nessa área, foi essa. Não, muito bacana. E dentro dessas experiências, assim, de todas as experiências de empreendedorismo que você teve, eu tenho a curiosidade de perguntar como que você consegue... hoje não sei se você ainda tem todos esses empreendimentos, né? Como você falou, ainda tem a serraria e dentro do agro. Como que você consegue gerir isso tudo, né? Tocar isso tudo? É difícil? Como é que é? Não. É tranquilo? Tranquilo. Eu tenho muita gente boa trabalhando comigo. O segredo é ter gente técnica junto. Que entende, participa, ajuda. Então, não é difícil, não. Entendi. Da mesma forma que esse trabalho na área da saúde, da gestão desses hospitais, principalmente o hospital e as UPAs, porque as nossas clínica de odontologia, fisioterapia, psicologia, isso já existe há muitos anos. Então, isso vem caminhando normalmente. Mas essa nova experiência da gestão de hospital e das UPAs, o que tem facilitado, o que tem ajudado, é o empenho da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde quer fazer com que a população seja bem atendida, cobra isso e apoia as iniciativas. Então, eu quero dizer que se as coisas estão correndo bem, eu acredito que estejam, é porque nós temos um grande apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Bacana. E até dentro disso, né, eu queria perguntar para o senhor o senhor é uma figura muito importante politicamente para o município, né? E tem uma importância muito grande para a própria condução da política na cidade. Eu queria saber hoje como que você se enxerga dentro desse cenário, qual que é a sua importância dentro da política, porque querendo ou não... Você não vai me jogar nessa, não. Não. Eu não vou te perguntar sobre A ou B, não, mas assim, eu queria saber como que você se enxerga hoje, a sua importância dentro da condução política da cidade, porque querendo ou não, você é uma figura muito influente. Não, nem tanto. Eu torço para que as coisas se deem bem, né? Isso claro. É o que a gente quer, né? Que haja boa intenção. Só que a gente sabe que de bem intencionados o inferno está cheio. Exato. Né? Então é preciso ter, mais que boa intenção, é preciso ter compromisso. Exato. Né? É preciso ter vontade de fazer as coisas da maneira correta. E eu, sinceramente, acho que isso está acontecendo no governo atual. Sim. Eu tenho percebido isso. Esse lado político foi herdado pelo seu pai também? Não pode, teve como? Pode ser, pode ter sido. Mas ele mais atuante, né? Muito mais. Ele era protagonista. E o senhor gosta de ficar ali no bastidor? Exatamente. Eu tô rindo do senhor, que eu comecei a perguntar de política, falando, senhor, você não vai me jogar nessa, não. Já veio, ó, preparado. Reitor, eu imagino que profissionalmente o senhor é realizado, imagino que financeiramente estável, e eu queria saber quais são os planos para o futuro, como o senhor se enxerga daqui para frente, se existe algum sonho ainda para ser realizado? Eu enxergo, no canto lá da minha sala, tem uma bengala,
que era a bengala que era do meu pai, está lá. Eu já estou com 82 anos. Então, todo dia eu olho para aquela bengala e falo, uma hora eu vou ter que usar. Vou ter que usar. Então, eu não vejo muito, eu não tenho mais tempo de vida útil, vida produtiva, para pensar em nada de novo. Isso não... Mas dentro da vida pessoal também, não tem nenhum um lugar que você queira conhecer? Já conheceu todos os locais que você queria conhecer? Ou, enfim, profissionalmente, alguma coisa que você gostaria de realizar e não realizou? Ou já realizou todos os sonhos? Não. A última coisa que eu queria era fazer uma viagem internacional para conhecer a terra do meu avô. Meu avô nasceu na Itália, numa cidade chamada Guardiagrelli, fica ali perto de Roma. E há uns anos atrás eu fui lá conhecer. Fui recebido pelo prefeito, o síndaco, que era, além de político, era professor, escritor, e se chamava Mário Palmeri. Olha só. Que legal. Era... Que bacana. E aí fiquei conhecendo a família Palmeri de lá. E o senhor tem vontade de voltar, então, porque já conhece a cidade. O Eduardo, meu filho, esteve lá o mês passado. Ele com a família toda dele. Ele, a mulher, os 3 filhos, foram lá. Está cheio de fotos, sabe? Muita alegria lá do encontro da família. Acompanhei pelo Instagram, a Duda postou muitas fotos. Eu e a Duda, nós temos uma amiga em comum. Então, eu vi as fotos, realmente, a história, né, da família Palmeri, extremamente interessante. Meu avô veio para o Brasil já formado em engenharia. Ele veio para trabalhar na construção da estrada de ferro mogiana. E acabou, depois eu não sei da história direito, mas acabou ficando por aqui, se casou e fez, quando o filho mais velho dele, de José, se formou em medicina, ele se formou em direito. Ele fez o curso vago, que não é nada mais que o EAD, na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí fez concurso e passou no concurso de juiz em Minas Gerais. Aí deixou a profissão de engenheiro e passou a ser juiz de direito. Que bacana. Muito legal. A gente tem um quadro aqui que se chama Bate-Bola e a gente faz algumas perguntas. E aí, se o senhor se quiser estender a resposta, não tem problema, mas a gente costuma fazer umas perguntas e você responde da forma mais simples possível. Pode ficar tranquilo que eu não vou te colocar em nenhuma enrascada. E eu queria começar o quadro te perguntando se você tem algum arrependimento na sua carreira, profissional ou pessoal. Ah, não. Isso aí tem todo dia, né? Todo dia? Todo dia você tem um arrependimento. Uma coisa que você poderia ter feito melhor, poderia ter feito com mais empenho, né? Mas tem muita gente, desculpa te interromper, mas tem muita gente que a gente pergunta aqui e não tem, né? Não tem nenhum, fala que não tem nenhum. Ah, não, eu tenho, sempre, sempre. O sentido de crítica, né? De autocrítica. Autocrítica faz com que você tenha arrependimento, sim. Sim. Entendi. A maior conquista? Eu acho que meus 3 filhos, meus 11 netos e meus 3 bisnetos. 11 netos? 11 netos. Que bacana. Sua família. Que interessante. Uma habilidade que o senhor acha que não desenvolveu assim na sua carreira profissional e que você gostaria de ter desenvolvido melhor? Na profissional? Ou pessoal, que o senhor se sentia à vontade. Na pessoal, essa eu tenho certeza. Eu queria ter tocado piano. Tocado piano. Mas não deu. Não deu certo. Na profissional, não sei te dizer. Entendi. O senhor se arrepende de, às vezes, não ter entrado efetivamente na política, de concorrer a um cargo eletivo? Não. Acha que poderia ter feito diferença? Não, eu acho que cada vez, acho mais ainda, a vida muito sacrificada, a vida do político, né? É uma vida... o político, para ser um bom político, ele tem que se dedicar muito mais aos outros que a si mesmo, né? E eu acho muito sacrifício. Exatamente, eu também. Concorda? Concordo. O senhor tem algum livro assim que mudou a sua vida? Pode não ser um livro, mas alguma inspiração também profissional? Não. Alguém que te inspirou profissionalmente? Não. Não? Pode ter sido muita gente, pode ter sido muita coisa, mas assim, Especificamente. Especificamente.
Entendi. E aqui uma pergunta, na verdade, que a gente faz para todos os nossos entrevistados para fechar o podcast. Uma frase que o senhor gostaria que estivesse na sua lápide. Mas você já está pensando nisso? Essa é uma pergunta padrão para todos. Uma pergunta padrão. Para todos os convidados a gente faz essa pergunta. Viveu bem. Viveu bem? Viveu bem. Muito bacana. Teve uma vida produtiva. Show de bola. Olha, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado a você, Caio. Fiquei muito feliz de você ter topado conversar com a gente, ter batido esse papo, poder falar um pouco sobre a sua vida, né? A gente tenta conduzir a entrevista mais para o lado pessoal, quando a pessoa tem uma história de vida como a sua. Obviamente a gente fala da carreira profissional, mas a gente tenta tirar da pessoa também informações da trajetória de vida dela, principalmente no nosso município. E você é uma figura importantíssima para a cidade. E eu fico muito feliz de você ter topado aqui bater esse papo com a gente. E eu agradeço não só a você, a todos também que vêm nos acompanhando. E tenho certeza que essa foi uma das grandes entrevistas que a gente fez aqui desde que começamos o podcast. Com certeza. Júlia, muito prazer, viu? Prazer é todo meu, reitor. Foi um prazer, mais uma vez, né? Um prazer em dobro conversar com o senhor agora nessa manhã. Com certeza uma conversa muito rica, muito produtiva. E é uma honra realmente me sentar à mesa. Eu tenho repetido isso aqui, mas é porque é verdade. Uma honra me sentar à mesa com pessoas tão importantes, né? Com uma história de vida tão rica assim como o senhor. Resolveu as notas, né? Resolvi. Da faculdade, tranquilo agora. Foi aprovado no semestre. Mas é isso, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Eu que agradeço e peço a todos que nos assistem para não se esquecer de se inscrever no nosso canal e nos seguir no Instagram. Até o próximo episódio, muito obrigado. Até o próximo episódio.